Bianca, boa noite. Samuel, boa noite. O time já começa. Oi? Pois não. Deixa eu ver. E já vou começar, tá? Só um instantinho. Pessoal, então boa noite. Dizer que eu ainda não estou muito 100%, né? Por isso que vai ser mais rapidinho hoje. Mas daí, semana que vem, a gente volta ao ritmo normal de leitura, durante encontro e tudo mais. Tá? Então, ficaram 2 contos da semana passada, né, que eu passei para vocês, e 2 essa semana que eu também passei para vocês, para a gente fazer análise tudo hoje. Tá? Eu vou começar dos 2 mais simples, depois vou para os 2 mais complexos. Tá? Então, um deles chama O Herói. Ele foi publicado em 1979, numa coletânea chamada Os Meninos. E depois é publicado numa outra chamada Os Meninos Crescem, que é essa aqui. Tá? Ampliada, né? E essa história, na verdade, depois eu fiquei olhando para ela e fiquei pensando por que eu escolhi, porque ela não era uma história tão legal assim. Mas era boazinha. Né? Quando ele foca bem o Domingos Peregrino, ele vai focar bem o universo da infância, muito voltado para a infância dele. Né? Todos esses contos de hoje estão voltados para a infância dele, de alguma forma. Então, esse herói é um menino que foi de castigo, estudou 1 hora contada no relógio, aprontou tudo que tinha para aprontar, mas não viveu uma grande aventura naquele dia. Aí o que ele faz? Ele era já finzinho de tarde, ele sai para a rua com um tambor e uma colher, e o Logan tá arranhando ali. E eu até lembro de fotos desse tambor, dessa colher do meu pai. E ele sai batendo tambor, imaginando que ele está comandando tropas, liderando tropas no meio da guerra. E qual jumento que deu esse tambor do teu pai? E sai pro meio da rua e ele tá lá vivendo as suas aventuras e. Olha o ovo aqui. Aqui, o ovo. Ele tá vivendo suas aventuras. E, né, se imaginando como um soldado, um capitão, comandando as tropas. Só que, boa noite, Júlia. Já viram um pouquinho do Logan, né?
De repente ele vê um cachorrinho sendo atropelado, e é um filhote. E daí ele fica chocado com aquilo, né? E ele não sabe muito o que fazer, porque ele tá lá se imaginando matando inimigos, e aquele sangue todo que ele via nas telas, né, na televisão, e de repente ele tá vendo sangue de verdade, o bichinho tá borbulhando sangue pelo focinho, e com o olho todo vidrado, e daí vem o sujeito do posto de gasolina. Tô quase melhor, Júlia. Sexta-feira eu já vou estar no IF de volta. E daí ele tem que lidar com uma situação real de morte, né? Que ele nunca tinha visto. É um bichinho, filhotinho, ainda por cima, né? Que foi atropelado e aquilo choca o menino. E choca mais ainda que o cara do posto chega, tampa o olho dele, dá 2 tiros no bichinho para ele parar de sofrer e o animal fica ali, ele volta para casa, não quer saber de jantar, né? Os pais acabam brigando por causa disso, tudo. Fica de castigo no quarto, depois vai lá, come comida requentada. E dias, acho que uma semana depois, dias depois, ele volta lá com os meninos, mostra o bichinho e diz que foi ele que matou. Que foi ele que estava lá e viu o bichinho sofrendo. Ele repete as palavras do dono do posto não, né? Do funcionário do posto, e diz que ele tinha que diminuir o sofrimento do bichinho e falou que aqueles 2 furos, na verdade, é furo de espeto de churrasco que ele tem em casa e que ele foi lá buscar o espeto para matar o bichinho. Né? Então é uma experiência. E daí ele sai marchando na frente de todos os outros. E o narrador indica que ali que a rua ganhou um novo líder, né? Que ele passou a ser o líder da rua depois daquilo. E é engraçado, porque é um menino que passa por uma experiência traumática só que depois ele pega aquele trauma, se aproveita daquilo, tem uma posição de liderança para ganhar destaque entre os amiguinhos, né? Psicopata. Fernando chama psicopata. Realmente, é um ponto assim que eu gostava muito quando era mais novo. Hoje quando eu fui reler, eu falei, nossa, por que eu peguei esse conto? Mas peguei, tá aí uma análise dele, né? O menininho ali, eu não sei se meu pai viveu essa aventura exatamente desse jeito. Eu acredito que não, né? Mas ele cria muito em cima de impressões de coisas que ele teve. Do jeito que ele é chorão. O Fernando falou, do jeito que ele é chorão com bicho, provavelmente não. Mas é isso, é uma aventura de menino, né? Não tem muita coisa profunda para falar sobre ele. É mais essa aventurazinha que o menino passou mesmo. Tá? O outro já é mais legal. Ele foi publicado no Bicho Gente, que é de 95, que é esse aqui. É um dos livros favoritos meu. Né? E ele chama Precioso Líquido. E assim, o menino dá uma judiada na cachorra, né? Quem leu sabe o que eu tô falando. É um menino entediado, num domingo à tarde. Não era um domingo à tarde, não. É o último dia de férias, mas é meio de semana. Sem ter o que fazer ali, sem os amigos, meio cansado. Daí ele põe sal na boca e começa a cuspir longe, começa a brincar de cuspir. E daí vai se passando várias coisas na cabeça desse menino, e ele vai vivendo essas aventuras junto com a cachorra velha da família ali. Então ele põe sal na boca da cachorra, para ela ficar com sede também, e derrama a água dela, vasilha da água dela. Tá com Não tinha chinelo em casa, não? né? Quando ele vai brincando. Então ele começa se imaginando com convidados especiais, daí de repente tá todos os meninos da escola estão ali, e ele cuspindo, e ele cospe no meio das ripas, ele cospe 10 metros, 7 metros, 10 metros, e daí os meninos estão tudo aplaudindo ele, dizendo que quem sabe sabe, daí ele fala que desafia, que só, se ele quiser ele cospe até numa mosca e mata a mosca voando com o cuspe, aí ninguém ousa, né? Oi? Ninguém ousa desafiá-lo, ele só faz as coisas por dinheiro, né? E de repente a meninada toda some e ele tá ali com a cachorro. É só ele e a cachorro. Aí ele começa a correr em volta da casa e se vê numa maratona, e de repente tem público em volta, aquele monte de gente. Então é a imaginação da criança. Criança já se imaginando fazer uma maratona e ter repórter, e o público gritando por ele, e toda aquela maravilha. Né? E de repente ele chega e ele é comentado pelo rei Pelé, pela rainha da Inglaterra, enfim, pela menina da quinta série, de rabo de cavalo, e tá ali vivendo aquele momento de glória,
E de repente ele joga aquela brincadeira e ele começa a mascar folha de samambaia. Começa a cuspir verde. Ele fala assim, isso é normal para quem vive comendo algo do mar. Daí por que ele está comendo algo do mar? Porque ele era um capitão de um grande navio que naufragou, aí ele foi parar no meio de uma ilha, daí ele tem que cuidar daquele povo todo que naufragou com ele, e ele vai sempre se imaginando uma posição de destaque, de líder, de comando, de liderança. E daí ele está lá vivendo aquela aventura no meio da ilha, eles passam anos lá, e ele constrói a caixa d'água, ele salva a vida de todo mundo, ele gerencia aquela comunidade, até que um dia eles são salvos, e o apito do navio que foi salvar eles, na verdade, era o pai dele chegando ao trabalho, na hora do almoço. Aí ele almoça, ele não toma água de propósito, o suco, né, a jarra de suco, ele não toma a jarra de suco de propósito, ele fica só olhando para a cachorra. Tá? E vai vivendo as aventuras dele, uma depois da outra. Então, de repente, ele vira um soldado comandando as tropas, né, no meio do deserto. Vai para o quintal com a cachorra, né, e de repente o cachorro começa a querer lamber a água do tanque que está vazando ali, porque ela está morrendo de sede. Ele não deixa que, né, ele fala assim, ele fala para as tropas, o soldado vai morrer envenenado aqui. Enfim, ele vai vivendo essas aventuras, até que uma hora a mãe vê que tem uma coisa estranha. Aí ele está debaixo do tanque ali já, falou que ele finalmente chegou na fortaleza do deserto, ele se imagina no deserto, vai se imaginando liderando as tropas. Ele é o capitão das tropas, as tropas admiram, as tropas na verdade são cachorro. E a mãe toca ele dali, aí vê que a cachorra está querendo subir no tanque, tentando alcançar a água, enche a vasilha da cachorra, aliás, manda ele encher, né, ele pega e enche. Daí as tropas bebem, felizes, né, babando de felicidade, gratas ao seu capitão. E aí termina com a mãe chamando a atenção dele, né? Que o moleque tá viajando, tá TDAHzinho, num mundo bem da imaginação, mas a imaginação da criança é bem assim mesmo, pessoal, quando ela é. E daí ele perguntando pra cachorra por que bicho se mete em guerra de gente. Ele ainda tá se imaginando o capitão e a mãe dele como se fosse um bicho se metendo. Enfim, é outro conto de imaginação de criança. Eu selecionei esses dois contos, apesar da crueldadezinha da criança, porque são contos que me lembram muito da minha própria infância, porque eu tinha essas... Você era psicopata, amor? Não, eu não era psicopata, mas eu tinha uma super imaginação e me imaginava nessas aventuras tresloucadas, apesar de que eu judiava de bichinhos, assim, insetos, formigas, etc. Mas não judiava nem de cachorrinhos ainda, cachorro. Não deixava o cachorro passando sede, nem ficava me gabando de ter acabado surgindo o cachorro com que eu acabei. Mas enfim. Esses dois contos eles exploram assim, o mundo da imaginação infantil. Né? O menino, numa era antes, você muito, muito, muito antes do celular, muito antes de internet, lá com a imaginação à solta. Né? Não são grandes contos, mas são contos interessantes. Agora, os outros dois, eles são mais tristes. Né? São contos que remetem à infância do meu pai, mas assim, ele só pegou aspectos da infância e criou histórias em cima. Então, A Última Janta é um conto muito triste. Tá? E o que tem da infância dele ali que lembra um pouco do que ele viveu? A pensão, né? A mãe dele e a pensão. Só que é só isso, o resto é tudo criação dele. Então, por exemplo, a história conta o quê? A história de uma senhora, mãe solteira, né, de um menino, que chegou numa cidade um dia sem nada. Essa história vai sendo contada pelas pessoas, né? Ele começa com um dia normal da pensão e chega a família, chega peão e a dona Maria lá, que é a dona da pensão, no fogão e fritando bife, fazendo salada e fazendo isso, aquilo outro, e servindo o pessoal, e vai chegando o peão e vai chegando não sei quem, vai chegando, e o menino sentado, né, o filho dela sentado, e com
o agenciador da pensão, né? Contando histórias para ele. Vai contando histórias, de repente, a Dona Maria começa a passar mal, né? A Maria Arrumadeira, que é o núcleo ali, ela, é o agenciador e a Maria Arrumadeira são os principais. E aí manda o menino correr na farmácia, o menino chega, ela já tinha morrido, né? Morreu do coração ali no meio do trabalho. E daí vai se fazendo uma homenagem a essa mulher que morreu durante o velório dela. Porque daí as pessoas começam a lembrar a história de vida dela. E daí a história de vida dela vai sendo contada ali. Ela é totalmente fantasiosa, né? Minha avó era casada com meu avô, né, montou a pensão logo depois de uma separação que eles tiveram, que é assunto do próximo conto, né? Mas sempre teve seu Domingos lá, com a barbearia do lado, ajudando, né? Mas como aquela história de uma história de amor. E lá era uma realidade mais real da pensão. Essa é só um pouco que ele pegou da infância dele, uma fantasia que ele fez como seria a história se fosse desse jeito, entendeu? Então isso é a criação literária com base em aspectos da realidade. Mas enfim, o pessoal vai contando a história daquela mulher que chegou sozinha na cidade, com o menino debaixo do braço, pediu casa para alugar, e era sempre muito brava, muito impositiva, muito... E isso faz parte da minha avó, isso era da personalidade dela, né? Muito mandona, e chegava lá, o dono da casa atende de cueca, ela fala: o senhor primeiro se vista. A Fernanda tá olhando, tá? Né, o homem sai resmungando, ela fala assim: tá, ó, o dinheiro tá aqui, quando o senhor sai da casa? E já começa a montar e limpar a teia de aranha, limpar chão, não sei o quê. E já chega, o agenciador tá olhando ali para ela, falando, né, assim: então, dona, tô precisando da minha paga. Não, mas você não quer receber no fim do mês? Eu tô precisando de cliente, você não vai arrumar para mim? Então ela já chega e já contrata o sujeito do hotel e vai se impondo sobre ele, o cara não sabe o que fazer, vai começar a trabalhar para ela assim, do nada. E a Fernanda tá rindo porque ela conheceu a avó. E dali a pouco chega a Maria Arrumadeira pedindo um prato de comida, ela fala: não, não tem comida, mas tem que fazer. Aí ela vai, dali a pouco tá as duas arrumando a casa, demora 3 dias arrumando a casa, e ela vai comprando as coisas fiado, e vai fiando uma coisa aqui, uma coisa ali, vai fazendo as camas, e costurando os lençóis com saco de feijão, isso realmente ela fez. Saco de farinha, saco de feijão, de arroz. E de repente vai montando a pensão, e a pensão dela, né, ela sempre muito. Os sacos eram todos de lona, gente. Era saco de 50 quilos, assim, saco de lona, e era realmente era muito macio, né? Fazia lençol mesmo com aquilo. Era algodão. Então, de repente, a pensão está funcionando e a pensão vai crescendo, né? Nesse meio tempo. O menino cresce um pouquinho, né? Ele era bem petitinho na época, montou a pensão. E ele vai escutando essas histórias da Maria Arrumadeira, dos peões e do agenciador. E aí cada um vai contando um pouquinho da história. E vai chegando gente, tudo mais, e tem essa madrugada. Aí, no dia seguinte, o menino acorda, né, lembrando as histórias da mãe, ouvindo as histórias da mãe, e à tarde eles enterram a mãe do menino. E assim, é um mega evento na cidade, porque ela era querida por todos os peões, mascates, ambulantes, comerciantes. Então, a japonesa do hortifruti, né, do sítio, o mascate lá, que vendia roupa para ela, todo mundo acaba acompanhando esse cortejo até o cemitério, né, sempre sendo comandado ali pelo agenciador, que era o Zé, e a Maria Arrumadeira. A Maria Arrumadeira ela existiu de verdade, tá? E esse agenciador com certeza também existiu, esse que contava histórias pro menino lá, que no caso seria o meu pai. E daí tem eles acabam pondo a cruz e tudo, e volta, e daí a última janta não foi a janta em que ela morreu. É a janta, essa que é a última janta, que daí ela pega e começa a chegar peão e paga mais, e o bonito que é dessa história? São as pessoas se unindo em torno de alguém que era muito querido, e para dar um futuro para o menino também. Então o pessoal começa a pagar janta, paga 3 jantas, paga 4, e não quer nem saber de troco, e vão
colocando ali porque eles falam assim, é para o caixão, é para o menino, é para o enterro. Então, o pessoal vai pagando todas as dívidas, depois ela fala que Maria Arrumadeira vai vender tudo, né, e mandar despachar os meninos e os parentes, mas para isso ser feito eles precisavam de um dinheiro. E o pessoal se junta, né, e vai angariando aquele dinheiro ali com aquela caridade cristã mesmo, aquela caridade humana. As pessoas vão se juntando e vão falar, poxa, a Dona Maria morreu, deixou o menino. Aí o pessoal começa a deixar dinheiro ali muito mais do que precisava. Né? Começa a pagar dívida sem olhar, sem querer troco, enfim. E daí ela pega, a Maria Madeira pega tudo que tinha na horta, pega tudo que tinha na despensa e faz uma janta gigantesca. Né? E vai servindo prato atrás de prato, peãozada comendo, e pagando a mais, todo mundo feliz. Por quê? Porque aquela ali é a última homenagem feita para Dona Maria. Né? Então é muito bonito. E o menino que sempre gostava de escutar a história, tá ali com o prato, ele começa a comer, volta a comer, né? A japonesa das verduras fala assim, olha, amanhã ele vai ter fome. E ela fala uma coisa interessante, a japonesada come bem quando morre alguém da família. Que são os costumes deles. E daí o menino tá ali comendo, e o agenciador, o Zé, que sempre contava histórias para ele, né? Você vai querer uma história de bicho ou uma história de gente? Que ele sempre contava histórias mirabolantes, engraçadas, de onde que veio as coisas, o que, que a comida virava, que a carne virava músculo, feijão virava o óleo da engrenagem, né? O arroz virava dente, virava osso. E daí ele pergunta se vai querer uma história de gente ou história de bicho. Daí ele fala assim, eu quero uma história da minha mãe. E o conto termina aí. Porque, na verdade, a vida dessa mulher foi contada ali pelas pessoas durante o seu velório, né? Como se fosse uma grande homenagem a ela. Tá? Então, assim, de uma maneira, é, ele repetindo memórias de infância que não são verdadeiras, né? Mas de novo ele está repetindo uma história de velório, uma história de fim de ciclo, mesmo que tenha sido inventado, tá? Porque minha avó morreu em 2010, bem velhinha, já bem idosa, a pensão com o mesmo gene até o fim da vida. Né? Então não teve essa senhora mãe solteira, essa morte prematura, nada disso aconteceu. Ele imaginou como se tivesse acontecido. E, como a Fernanda reparou aqui, de novo uma história sobre morte, sobre fim de ciclo, né? Sobre um trauma de infância. Como você pega mais alguma coisa? Não sei. Enfim. E o quarto ponto, né? Que chama Gente Grande, ele também é baseado numa coisa real, mas não aconteceu exatamente desse jeito. Que foi um tempo em que meus avós ficaram separados. Tá? Meus avós, pais dos meus pais, eles se amavam muito. Mas, por causa desse gênio muito forte da minha avó, desse temperamento muito difícil dela, e meu avô, pelo contrário, ele era muito manso, muito tranquilo, muito, né, sossegado, não deu muito certo, nem sempre dava muito certo o relacionamento dos dois. E quando meu pai era bem pequenininho, bem petitinho mesmo, eles se separaram alguns anos, né? Meu avô foi dirigir caminhão, minha avó foi viver um pouco com a mãe dela e um pouco ela virou contrabandista. Então ela ia para o Porto de Santos, pegava joia, pegava perfume, pegava seda, tecido e ia vender. Né? Só que isso foi um período bem curto da vida do meu pai, da minha tia, da minha avó. Né? E ficaram separados. Quando a minha avó foi presa por contrabando, os dois sentaram, conversaram e voltaram, e logo em seguida ela abriu a pensão em Londrina. Tá? Então a Fernanda rindo aqui. A história real é essa. A história que ele conta aqui. A história a gente não pode contar. Por quê? Você não tem modos? Mas enfim, nessa história aqui, ele inventou uma história um pouco mais com detalhes, como se ela estivesse tendo um caso com o amigo dele. Enfim, daí nessa história aqui, a história começa com porta batendo, gaveta sendo jogada, gritaria,
E isso acho que ele presenciou mesmo, porque a minha avó tinha essas brigas com meu avô, tá? De gritar muito, de bater, de jogar coisa, de xingar. Então, a menina mais velha, que seria no caso a minha tia, que também já é falecida, pega o menino mais novo e é muito bonito isso, porque ela era ele descreve ele que ela era uma irmã meio chata, mas aquela irmã meio chata, quando para proteger o menino, ela pega o menino, leva para debaixo da mesa e começa a brincar de fazendinha com ele. Então eles começam a pegar bolinha, miolinho de pão, fazer boizinho, vai fazendo o sítiozinho, tudo, para preservar o menino daquela agressividade toda, daquela briga toda. Né? E o homem sai de casa, ela joga a faca nele, tem toda aquela discussão. Aí tem a discussão de que, né, o tio Pedro estava se intrometendo na vida da família, o tio Pedro era um amigo dele, enfim, daí já é a parte fantasiosa, porque os dois eram vendedores que saíam vendendo coisas de carro, um vendia peças, outro vendia tecido, enfim, e que supostamente ali ele estava tendo um caso com esse tio Pedro, quando ele descobriu, deu essa briga toda. Tá? Que na vida real não foi exatamente isso, foi mais um conflito de gênios ali que acabou explodindo, e a explosão foi desse jeito mesmo. E daí tem, né, ele vai contando o que o menino passou por esses tempos. E daí o que o menino passa, as impressões que ele tem, ele era muito pequenininho, que ele nem para a escola ia ainda, né? E só quem ia para a escola era a irmã mais velha, que vai mostrar um pouco desse trauma que ele traz da infância dele também, que ele tenta se resolver com esse conto. Tá? Então, a mãe aqui no conto, é, ela tem muitos contos dos pais brigando, nós vamos ver mais um ou dois aqui. Só que não tão violentos quanto esse. Esse é o mais violento. Então, ela passa a fazer o contrabando no Porto de Santos, eles começam a ver o pai escondido, né? Aí um dia o pai vai lá, leva as crianças embora com o advogado, enfim, essas coisas não aconteceram, tá? Na vida real foi mais simples. Mas esse período que eles estavam separados, que eles viam o pai escondido, porque ela não queria deixar ver o pai, isso aí, algumas coisas aconteceram. Tá? Mas, por exemplo, dela cortar ele com uma faca no meio da rua, isso aí não aconteceu. Mas esse trauma ele vai descrevendo. E o fim, que é totalmente fantasioso, que ela vai lá na casa, busca as crianças na força, e o tio Pedro fica lá esperando com uma ripa de um balaústre de cerca para bater nele, tudo daí. Isso aí já é a parte fantasiosa. E daí as crianças ali conversando com a avó no final, ai, vó, o que a gente faz, não sei o quê, não deixa que tio Pedro é gente grande sabe o que faz, não sei o quê, a avó chorando, 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 e termina ali, né? Isso é a parte fantasiosa, né? Mas é um ponto triste, um ponto pesado, e é um ponto bem desses da década de 70 e 80. Né? Ele está já na terceira parte dos contos, que são os contos que remetem à família. Não é o conto mais bonito sobre família que ele vai ter outros muito mais bonitos daqui para frente, mas é um conto que impressiona muito, porque traz muito esse trauma da infância dele, né, da separação dos pais. Ela não foi tão, como está descrito aqui, né, ele aumentou muita coisa, criou muita coisa, né, até para dar um sabor de vida real ali, da vida como ela é, ao ponto, mais do que... Oi? Uma coisa meio novelesca, mas é um conto forte também, né? Um conto impactante, triste, né? Porque ele pegou um trauma dele, legítimo, e aumentou. E isso faz parte da criação literária. Você pega uma coisa e dá outras proporções e outras dimensões para ela, só que vai dialogar com a vida de muitas outras pessoas que passaram por isso. Outras histórias que ele próprio conhecia. Então ele pegou histórias de amigos, histórias de parentes, histórias de tios e tias, porque a gente vai ler umas histórias, por exemplo, das famílias na praia, né? Umas lembranças de infância de praia que meu pai tem, e era tio brigando com tia brigando com tio. Então era uma família que era um pouco complicada ali nesse sentido. Duas famílias bem complicadas. Tá?
Gente, mas era isso, assim, eu queria saber se vocês gostaram desses contos de hoje, né? Sei que não são contos muito edificantes, histórias muito assim que deixam a gente para cima, por exemplo, aquela história de amor é muito bonito, né? Muito legal. A última viagem, acho que é mais faz parte da vida, são histórias mais tristes. As histórias de menino são histórias menores, mas que eu peguei para explorar. Acho que eu entendi por que eu gostei tanto desses contos e trouxe eles para cá, porque é menino com a sua imaginação mirabolante, como eu fui. Foi, né, amor? Não é mais. É porque eu era um menino bem assim também, tá? Tive uma infância bem assim, de imaginar coisas. Não judiava de bicho desse jeito, mas. Continua imaginando. É... E duas histórias assim de traumas de infância, quer dizer, um trauma fabricado, né? Acho que um medo que ele sempre teve durante sua infância, né? O medo de perder os pais, que é o medo que toda criança tem, né? De perder o pai, perder a mãe, ainda pequenos. Então ele reproduziu esse medo ali. E um trauma que ele traz, que foi um tempo bem curto, na verdade, que os meus avós ficaram separados. E minha avó, até ela ser presa, e daí voltaram depois disso, né? Mas gostaria de saber se vocês gostaram das histórias, um pouco mais pesadas. É, gente, é muamba, tá? Contrabando da minha avó, daquele tempo, era contrabando de joia, perfume. É como se fosse para o Paraguai trazer coisa, trazer a mais ilegalmente. Seria isso. Mas ela descia para o Porto de Santos e comprava no Porto de Santos, que era o Paraguai da época, vamos dizer assim. E o pessoal ia preso mesmo, por contrabando. Mas e aí, gente, vocês gostaram? Se eu sou escritor, um pouquinho. Eu escrevo alguns contos e poemas, mas não igual ao meu pai. Eu sou mais professor mesmo. O qual gostou. Se eu já escrevi algum livro, não, ainda não. Um dia eu reúno alguns contos, algumas coisas e tento publicar. Carreira de professor não dá muito tempo. Uhum. Quanto tempo você leva para escrever um conto? Algumas horas, né? Às vezes o dia inteiro. Às vezes para escrever um conto a gente demora um dia inteiro. Tô com dó do cachorrinho, mas no geral gostou. Essa do cachorrinho é triste, assim. Eu achei mais triste, na verdade, o menino depois usar aquele trauma, mas às vezes até vamos dizer assim, um recurso da criança de superar o trauma com uma mentira, né? A moleque é psicopata mesmo. Mas enfim, né, o moleque ficou até sem comer e depois foi lá e incríveis como sempre. Obrigado. Então, gente, oi Alessandra, diga. Ou levantou sem querer. Bom, semana que vem vamos entrar no ritmo normal de novo. Então eu vou deixar um só para vocês lerem e o outro vocês vão ler no dia. Deixa eu só ver qual que é o conto da semana que vem. Eu acho que é. Eu já vou pôr lá no grupo daqui a pouquinho. Tá aqui. Chama O Último Porco. Esse também é um conto sobre fim de ciclo. É muito bonito, tá? Mas vocês vão gostar, tá? Então eu vou pôr para vocês daqui a pouquinho lá no grupo O Último Porco. No dia vocês vão ler um que chama Quadrondo, que a Fernanda não gosta, mas eu gosto bastante. É um pouco baseado em experiências de divórcio também, mas é uma outra versão, vamos dizer assim. Família de barraqueiro. Gente Grande foi profundo, mas ótimo. Uhum.
Ele é um conto triste, mas ele é profundo, sim. Então ele vai falar sobre experiências e vidas de muitas pessoas, e disso que é feita a literatura, né? A literatura é a experiência humana refletida, né, numa história que está além da história do próprio autor ou de alguém que ele conheceu, mas que vai se refletir na vida de muita gente, né? Ou na possibilidade que isso aconteça com muita gente. E daí isso é o que chama de universalidade da literatura, né? Essa grande possibilidade dela. Oh, gente, eu vou contar só um segredo, assim, eu nem vou falar nada, que a avó era só um pouquinho barraqueira. A participação da Fernanda aqui. Então, gente, a gente vai ler na semana que vem um conto chamado Quadrondo, um conto curto, né? Sobre uma criança, uma menina, diante do quase divórcio ali dos pais. Não vou dizer que tem final feliz, mas tem final feliz. E o Último Porco, que é mais profundo. Tá? O Último Porco é muito bonito, é dos contos da década de 80. Vocês vão gostar bastante. Tá? Contos que vão relembrar memórias de infância também, memórias de Natal, principalmente. Tá bom? Então é isso, eu não vou forçar muito, porque sexta-feira tem que estar inteiro para dar aula. Amanhã eu ainda não volto. Quem tem aula comigo, então amanhã aguenta mais uma semana. Mas semana que vem vocês vão me ver a semana inteira lá, porque eu vou ficar fazendo reposição na segunda, terça e quarta. Tá bom? Até eu terminar de repor só na outra semana. Tá bom, gente? Então agradeço a presença de vocês hoje, tá ok? A participação aqui de vocês também. Eu dou aula nas turmas 10 do segundo ano, nas 4 turmas do segundo ano, e na turma 1064B do primeiro ano. Tá certo? É que o Nicolas não é meu aluno. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Vou desligar já para não abusar, tá bom? Senão começa a ficar muito cansado, porque afeta o fígado essa doença. E daí a gente vai ficando cansado, tá bom? Até mais, obrigado. E a gente se vê no IF sexta-feira, que a gente vai lá comigo, tá bom? Tchauzinho, gente. Bem?